Olá, pessoal que está inscrito aqui para participar do meu seminário sobre planejamento patrimonial, né, e sucessório da família que a gente vai realizar na próxima semana. Você que está aqui no nosso grupo VIP do WhatsApp, é uma honra ter você aqui conosco, tá? E fico muito agradecido realmente de você ter se inscrito para participar, para poder adquirir um pouco mais de conhecimento e saber o que é que pode evitar o inventário na sua família. Hoje, aqui nesse vídeo, né, eu resolvi gravar esse vídeo aqui para você para já ir te preparando, né, te dando alguma bagagem maior para participar efetivamente com mais conhecimento quando a gente iniciar o nosso seminário. Então, hoje aqui, para a gente começar esse bate-papo, eu gostaria de falar sobre um tema que tem sido muito relevante para mim, que aparece constantemente nas minhas redes sociais, no dia a dia aqui do meu escritório, justamente sobre essa questão aqui, né? Se a doação com usufruto, será que ela ainda é a melhor opção hoje em dia para se transferir esses bens dos pais para os filhos? Durante a nossa captação, durante a nossa divulgação para esse seminário, né, nos chats ali, nos comentários dos vídeos que você viu, né, clicou e chegou até mim, a gente tem vários vídeos anunciando esse seminário, as pessoas começam a manifestar ali de que a melhor forma para sair aí do inventário seria fazer a doação de bens em vida, né? Muita gente comenta que o melhor é realmente fazer a doação de bens em vida, que os pais, né, fizeram isso lá atrás e deu certo, eles faleceram e os bens chegaram integralmente para os filhos, que antigamente foi feito, foi tudo barato, não teve tantos gastos, enfim. Normalmente são esses os comentários que chegam para nós, né, ali naqueles posts, e por isso eu resolvi fazer esse vídeo para a gente debater um pouco, né? Eu vou dar a minha visão sobre isso, e aí ao final você vai poder concluir se a doação tradicional ali feita no cartório, se realmente é a melhor opção. Vamos lá, será que hoje, então, é a melhor opção a doação? Mudou alguma coisa de alguns anos, algumas décadas para cá? Antes da gente entrar realmente nesse conteúdo, se você não me conhece, meu nome é Juliano Santos, eu sou advogado e sócio fundador do escritório Santos e Faleiros Advogados, na cidade de Franca, interior de São Paulo, e eu atuo nesse segmento há aproximadamente 15 anos. Eu sou um especialista em planejamento patrimonial e sucessório da família. Se você também não é inscrito no meu canal do YouTube, não me acompanha ainda nas minhas redes sociais, eu vou te pedir para me dar essa força, né? Faça a sua inscrição agora no meu canal do YouTube. Semanalmente eu costumo disponibilizar algum material relativo a essa questão de sucessão, de proteção patrimonial, como economizar dinheiro, evitando o pagamento desnecessário com impostos. Então, são vários conteúdos que a gente traz semanalmente, tanto no Instagram, quanto no Facebook, quanto no YouTube. Então, se você puder, eu te peço para que já se inscreva aqui, se esse tema te agrada, se você gosta de saber mais sobre os seus direitos, faça a sua inscrição agora no meu canal do YouTube, tá? Vamos lá. Vamos falar então, será que a doação ainda, né, é uma boa opção? O que é uma doação de bens em vida com reserva de usufruto? É isso que se comenta, né? Vamos doar e reservar o usufruto, mas vamos por partes para eu poder te explicar exatamente o que é isso. A doação é sim uma das formas que nós temos aqui no direito brasileiro de se passar a uma outra pessoa um patrimônio em vida. E pode ser uma doação de um imóvel, pode ser a doação de um veículo, pode ser doação de dinheiro,
tudo aquilo que é mensurável, que você consegue medir o valor, é passível, é possível fazer a doação. Um ponto seguinte, né? Então, quando eu faço a doação de um bem para uma outra pessoa, eu deixo de ser o dono daquela coisa. Eu perco aí a propriedade que eu tinha sobre esse patrimônio e essa posse passa, essa propriedade passa para aquela pessoa que eu doei o meu bem. Se a gente falar mais sobre imóveis, eu acho que fica mais palpável. Então, quando eu falar de doação, entenda-se a doação de um imóvel, por exemplo, que é o mais comum. Mas você saiba que pode se doar dinheiro, pode se doar veículo, tudo que é possível mensurar, que tem valor, você pode doar, tá? Terceiro ponto, sobre essas doações, né, de bens que eu faço a uma determinada pessoa em vida, existe a necessidade de recolher para os cofres do Estado um imposto. Esse imposto, ele é de competência dos estados. Cada estado aqui do Brasil tem a sua própria alíquota desse imposto da herança. Então, cada estado adota aquela alíquota que achar mais conveniente. O nome desse imposto é ITCMD. Outros falam ITCD, mas enfim, é a mesma coisa. É o imposto de transmissão causa mortes, quando ocorre o inventário, a pessoa falece, precisa recolher esse imposto, e doação em vida, quando eu quero doar alguma coisa para alguém, eu tenho que obrigatoriamente recolher esse imposto para o Estado. A alíquota desse imposto de doação no Brasil, ela varia de 2% até o máximo de 8%. Aqui no estado de São Paulo, ainda é 4% essa alíquota, tá? E ela incide tanto na doação quanto no inventário, mais frequentemente de uns 2 anos para cá, sobre o valor total dos bens, sobre o valor de mercado dos bens. Antigamente, esse imposto era recolhido sobre o valor venal, sobre aquele valor baixo que estava na prefeitura. Só que isso hoje já não é mais uma realidade, tá? A Fazenda Estadual, juntamente com a Receita Federal, a Fazenda Municipal, desenvolveram alguns sistemas aí de troca de informações, onde eles cruzam essas informações para avaliar o valor desses bens que estão sendo doados, que estão sendo inventariados. E para eles, quanto maior for a base de cálculo, melhor, porque sobre essa base de cálculo que vai incidir esse imposto, ou seja, eles vão passar a arrecadar mais. Então, desenvolveu-se essa inteligência aí de softwares para que onere mais o contribuinte. Uma vez entendido, então, o que é a doação, vamos falar um pouco sobre o que seria essa palavrinha, usufruto, né? O que é isso? Usufruto. Quando a gente faz uma doação em vida desse bem a alguém, seja esse bem um bem móvel ou um imóvel, a pessoa que está doando tem a opção de gravar essa doação com uma cláusula chamada usufruto. E esse usufruto, ele pode ser temporário ou ele pode ser vitalício. É bem verdade que o mais comum é gravar essa doação com o usufruto vitalício, ou seja, enquanto o doador, a pessoa que está doando esse imóvel, estiver vivo, ele terá essa proteção do usufruto. Mas é preciso dizer isso de forma clara, que você quer o usufruto vitalício ou temporário. Porque se você doar e simplesmente não colocar essa cláusula, você não vai ter essa garantia lá na frente. Vamos explicar então o que é esse tal de usufruto que tanto se falam, né, por aí. O usufruto no direito brasileiro é aquilo onde uma pessoa que doou aquele determinado bem para uma outra pessoa, ela tem aí o poder de usar, tem o poder de gozar desse bem
doado por um certo período de tempo, né? Se for um usufruto temporário, ou pode ser também um usufruto vitalício, como eu já expliquei. Ou seja, enquanto esse doador for vivo, ele pode usufruir desse bem que ele passou adiante. Então, essa é a definição mais clara que eu tenho aqui de usufruto. E quando a pessoa faz a doação de um determinado bem a uma outra pessoa e grava essa doação com essa cláusula de usufruto, algumas coisas importantes, algumas consequências acontecem. Eu vou listar para vocês aqui algumas consequências dessa doação tradicional feita lá no cartório, que seus pais às vezes fizeram, seus avós fizeram, só para elucidar essa questão e clarear um pouco isso na mente de vocês. Então, o que acontece quando se faz a doação dos bens em vida pelos meios tradicionais lá no cartório? A primeira coisa é que a pessoa que fez essa doação, ela deixa de ser dona daquele bem, que passa a ser de propriedade dessa pessoa que recebeu essa doação. Então, você perde esse poder, vamos dizer assim, você perde a titularidade sobre esse bem que é passada para uma terceira pessoa. A pessoa que fez a doação, ela somente terá direito de usar esse bem, ou seja, de morar nele, por exemplo, e de usufruir, de colher os frutos que esse imóvel pode gerar, como, por exemplo, também esse doador ele pode alugar esse imóvel que ele doou para o filho, por exemplo, e receber ali as rendas do aluguel. A pessoa que recebe o imóvel ou esse bem doado, ela não poderá vender esse bem enquanto a pessoa que doou estiver viva. Um quarto ponto. A pessoa que doou o imóvel, por exemplo, também não poderá vender esse bem. Não poderá trocar esse bem, não poderá dá-lo em garantia de fiança, nada, 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 porque o doador não é mais dono da coisa. Um quinto ponto para a gente ficar atento. O doador vai perder o controle total sobre o seu patrimônio e não vai mais poder dispor daquele bem da forma como ele quiser, ficando então limitado a terceiros, fica dependendo da boa vontade de terceiros. Hoje, a doação aqui, como eu já mencionei, aqui no Brasil, ela é cara da mesma forma que o inventário. Porque, como eu mencionei, a base de cálculo para a doação, a base de cálculo para o inventário hoje é o valor de mercado dos bens. E esse aumento nessa base de cálculo, ele desdobra-se no aumento de honorários, no aumento de custas no cartório para registrar essa doação, para fazer a escritura dessa doação, que vai levar em consideração o valor global, o valor total de mercado desses bens. Isso tudo vai onerando, né, cada vez mais os contribuintes. O que mais que nós temos aqui? O que acontece, então, quando se faz a doação dos bens em vida? Mesmo tendo feito essa doação do bem a uma outra pessoa e o doador, ele vai continuar responsável por pagar todas as despesas que recaírem sobre esse bem que foi doado. Pois na lei, é claro, né, no sentido de que essa pessoa que doou esse bem, mas está usufruindo dele, ele precisa cuidar como se fosse dele, inclusive os encargos que recaem. Então, por exemplo, IPTU, né, se for um veículo, IPVA, manter aquela casa doada em perfeitas condições, se estragar tem que arrumar. Então, você mantém, o doador tem essa obrigação de deixar a coisa em ordem, em perfeito estado. Caso o doador e o donatário, né, que é quem recebeu aquela doação, concordem em desfazer essa doação, é possível em alguns casos,
Os cônjuges, né, do donatário, ou seja, do seu filho ou a sua nora, vão precisar também concordar em desfazer essa doação. Mesmo que o seu genro, mesmo que a sua nora não tenha direito a nada dessa doação em razão do regime de casamento do filho, mesmo assim os cartórios vão exigir a anuência do seu genro e da sua nora. Então você vai ficar aí na dependência da boa vontade do genro, de nora, dos terceiros que a gente chama. Um último ponto aqui é que o doador não tem direito de se arrepender. Então, se ele fez a doação e mais para frente ele se arrepende dessa doação, a lei prevê algumas situações onde é possível desfazer essa doação. E são bem difíceis de acontecer na realidade, que são esses 4 pontos aqui que o Código Civil elenca como atos suscetíveis, ou seja, possíveis de serem anulados lá essa doação. Por exemplo, quando o donatário, a pessoa que recebeu essa doação, ele atenta contra a vida do doador ou comete aí algum crime de homicídio doloso contra esse doador, os filhos poderão ingressar na justiça e pedir a nulidade dessa doação que foi feita no passado. Um outro ponto onde é possível anular a doação, quando o donatário, a pessoa que recebeu essa doação, pratica injúria ou calúnia contra o doador. Nesse caso aqui, a injúria que a gente se refere nesse dispositivo aqui envolve a questão da moral, né, revelada por meio de tratamento inadequado, ou seja, se ficar expondo o doador por alguma coisa que foi feita, isso é passível também de ser anulado essa doação. Um outro ponto, um terceiro ponto, né, quando o donatário, a pessoa que recebeu essa doação, ela puder ajudar esse doador aí na velhice ou na doença, ministrando ali alimentos, né, cuidando desse doador, ela deixa de fazer isso, essa doação também pode ser desfeita. E por fim, a quarta hipótese, quando nas hipóteses anteriores as ações são praticadas pelo donatário, ou seja, quem recebeu, em face do cônjuge, dos ascendentes, pai e mãe, dos descendentes, dos filhos ou irmão do doador, essa doação também é passível de ser anulada. Então, percebam que são casos assim mais difíceis de acontecerem, mais difíceis de serem anuladas essas doações, tá? E aí a gente faz a seguinte questionamento, né? Será mesmo que essa doação tradicional de bens em vida hoje é a melhor opção? Esse é o questionamento que eu trago para vocês, tá? E eu, diante da minha experiência, do que a gente faz aqui no dia a dia no escritório, nesse tempo todo advogando, ajudando os pais a evitarem o inventário, né? Programarem essa passagem de bastão, passagem de patrimônio em vida para os filhos, eu posso te afirmar aí de forma categórica, com todas as letras, que não. Não, essa doação tradicional, esse modelo antigo, arcaico, que nós temos aqui no nosso direito brasileiro, não é mais a melhor opção para se evitar o inventário e deixar as coisas, deixar os bens todos organizados para os seus filhos lá na frente. Já foi, hoje não mais é, tá? Por que isso? Porque aqui no Brasil, desde 1976, quase 47 anos, nós temos aí uma alternativa, uma solução jurídica para isso. E essa solução, ela antes estava disponível apenas famílias daquelas, né, dos bilionários, aquelas famílias mais ricas aqui no Brasil, que tinham condições financeiras de pagar aí as grandes bancas de advocacia e solicitar que fizessem essa organização patrimonial, essa proteção patrimonial para eles, tá? Então, seguindo esse raciocínio,
Essa alternativa que a gente tanto fala que existe aqui no Brasil desde 1976, ao contrário dessa doação tradicional, desses pontos que eu elenquei aqui para você, ela é capaz de manter o total controle, né? Primeiro que você vai conseguir fazer a mesma coisa que faria na doação, ou seja, passar os seus bens em vida para os seus filhos, para os seus netos, da mesma forma, mas com alguns diferenciais, né? E eu te elenco aqui 3, pelo menos. O primeiro diferencial favorável e para você tirar de cabeça a questão da doação é que nessa estrutura mais moderna, mais eficiente, os doadores vão manter o total controle sobre os bens enquanto estiverem vivos. Um outro ponto positivo e diferente da doação tradicional diz respeito ao direito desse doador se arrepender. Se lá na frente ele se arrepender de ter doado aquilo para um determinado filho, ou um terceiro, ou um neto, ele pode voltar atrás nessa decisão e, independentemente da vontade do donatário, da pessoa que recebeu essa doação, ele pode puxar de volta essa doação feita e quem recebeu isso não precisa autorizar a nada. O doador tem o poder na mão para poder fazer isso. Além disso, um outro ponto importantíssimo também diz respeito aos custos, né, aos valores envolvidos nessa forma alternativa de se passar os bens em vida aos filhos. Diz respeito a uma economia de aproximadamente 85% quando se compara as despesas de um inventário e uma economia de até 70%, perdão, quando se compara com os custos de uma doação tradicional no cartório. Então, esses pontos, né, além de fazerem toda a mesma coisa que a doação tradicional faria, que é passar isso em vida para os filhos, para evitar o inventário, ainda tem essas vantagens, fora a questão de proteção desses bens contra ações judiciais, contra execuções fiscais, contra dívidas, sem dizer a questão da possibilidade de se reduzir também o valor recebido de aluguéis, né? Ao invés de pagar 27,5% de imposto de renda, você pode pagar aí a partir de 6%, chegando até 11,33%, ou seja, uma economia absurda quando se compara em deixar esses bens no seu CPF e fazer a doação tradicional. Bom, e aonde é que nós vamos ter essa alternativa? Que alternativa é essa que a gente tanto fala que compensa mais do que a doação tradicional, do que o testamento e tal? E é justamente isso que a gente vai trazer para vocês no nosso seminário sobre planejamento patrimonial e sucessório da família. É isso que eu quero que você descubra lá nesses 3 dias, será no dia 28 de fevereiro agora, 1 e 2 de março, às 19h30, tá? No meu canal do YouTube. Então, eu te peço para que você não saia desse grupo aqui do WhatsApp, que você permaneça aqui, porque vai ser aqui que a gente vai mandar todos os links, o material de apoio. Nós vamos, no final do nosso seminário, disponibilizar alguns bônus, algumas gratificações por você que ficou até o final poder se beneficiar, tá? Mas quem estiver apenas nos grupos de WhatsApp. Não vai ser enviado por e-mail, nada, nada, nada. Só para quem estiver nos grupos. Então, pessoal, era isso que eu queria passar hoje para você, falar um pouco sobre essa questão da doação. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like aqui, isso me ajuda a fazer com que essa informação chegue ao maior número de pessoas, para que elas também conheçam um pouco mais dos direitos dela. E, mais uma vez, se você puder se inscrever aqui no meu canal, se você quiser seguir aí as nossas redes sociais, vou deixar aqui o meu Instagram,
é esse aqui, ó, patrimônio.protegido. Lá eu também disponibilizo diariamente materiais, informações sobre essa questão de sucessão, de planejamento, de economia, de evitar o inventário, enfim, é muita coisa que a gente disponibiliza lá. Então, boa semana para vocês, continuem aqui e a semana que vem nós teremos o nosso seminário, tá bom? Um forte abraço e até o próximo vídeo.